Maranata, ora vem, vem Senhor Jesus. Agora imagina a gente viver essa vida assim. Está lá fazendo um serviço de casa, eu sei que o Senhor vem. Está no trabalho, eu sei que Ele vem. De repente encontrou algum irmão, falou, irmão, fica firme, porque Ele vem. E aquele que vem, trará consigo a sua recompensa. Aleluia. Esse é o formato, esse é o modelo, essa é a essência dos cristãos dos primeiros dias. Amém? Glória a Deus. Você fala, como é que eles viviam assim? Eles sabiam que Ele não ia voltar. Então a primeira coisa é saudade. Tem alguma coisa errada conosco quando nós não sentimos saudade da presença de Deus. E a gente precisa checar o nosso coração. Se a gente não está vivendo a vida de forma tão arrebatadora, carnalmente falando, de que a gente não tem saudade. E quem tem saudade quer estar perto. Quem tem saudade quer ficar junto. Quem tem saudade quer estar próximo. Parece que não fica difícil a gente fazer a leitura da pergunta de Deus para Adão, em Gênesis no capítulo 3, verso 9. Então o Senhor disse, Adão, onde você está? Adão, cadê você, Adão? Ei, minha noiva, onde você está? Não fica difícil a gente entender a pergunta do pai para ele. Onde é que você está? Ele sente a distância. Adão está no lugar que se encontrava com Deus, mas está distante dele. Deixa eu tentar fazer uma alegoria. Adão está dentro da igreja. Adão está na célula. Ele está participando dos turnos, ele está participando do encontro, ele está participando do ministério infantil, ele está no diaconato, ele está participando das coisas que envolvem a igreja, ele está participando de tudo, ele está no lugar onde ele sempre encontrou Deus, ele está no lugar onde Deus falou com ele, está no lugar das revelações, ele está no lugar de encontrar com o Senhor, ele está no lugar da adoração, ele está no lugar do louvor, ele está no lugar, só não percebeu que ele se distanciou. Maranata, eu tenho saudade, Senhor. Maranata, Ele vem. Maranata, Ele vem. E eu penso que essa deve ser a maneira que nós devemos viver. Senhor, eu sei que o Senhor vem. Eu tenho convicção de que o Senhor vem. Viver longe do Senhor é maldição. E viver sem amá-lo é anátema. Abra aí o seu celular, porque a Bíblia não vai dar para ler. No livro de 1 Coríntios, ou só me acompanhe, no capítulo 16 e verso 22, onde a expressão maranata é dita. Olha como ela é dita. 1 Coríntios 16, verso 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Eu vou repetir. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Maranata. Isso é forte. Olha só. Se alguém não ama o Senhor, é maldito. Eita! É forte, né, meu irmão? Já pensou você ouvir isso de Deus? Mas parece que fica muito claro, se nós olharmos para a declaração de Paulo, se nós olharmos para a declaração de Jeremias, se nós olharmos para a declaração de Jesus, Peraí que eu quase me perdi aqui. Meu óculos está do meu lado e eu não tinha visto. Também está escuro? Aí, aleluia, glória a Deus. Pronto. Ele está aqui, Binho. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia em si mesmo. Quem não ama o Senhor é maldito, porque quem não ama não quer estar perto. É forte isso. Mateus, no capítulo 16, verso 23, Jesus diz assim para Pedro: para trás de mim, Satanás, que só cuida das coisas, que me serve de escândalo e só cuida das coisas terrenas, ou das coisas dos homens. Você não quer estar perto. Em 1 Coríntios 16, 22, que nós lemos agora. Aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Maranata. Então ele está dizendo justamente isso. Quando nós temos uma vida que
que deseja o Senhor em todo o tempo, é uma vida que reflete o seu amor. Quando nós não queremos o Senhor perto, é porque nós não o amamos. E a gente precisa considerar isso na nossa vida cristã. A gente precisa considerar isso nos nossos planos, na nossa jornada. De alguma forma, a gente precisa considerar esse aspecto de que se eu não prezo, se eu não busco, se eu não invisto, se eu não me coloco em todo o tempo para buscá-lo e querer a sua presença, é porque eu não o amo. E aquele que não o ama é maldito. Eu preciso entender isso. Não dá para ter um meio termo. Está ali no meio do caminho, não. Quando nós não o amamos, nós não nos rendemos. Quando nós não o amamos, nós não o buscamos. Quando nós não o amamos, nós estamos distantes. Ei, Adão, onde é que você está? Anátema. Adão leva para a sua vida uma maldição. Adão, agora tem uma maldição para você. Por quê? Porque ele está longe. Porque ele se distancia. Misericórdia da nossa vida. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. A distância que temos do Senhor é que determina se estamos ou não vivendo a vida que Ele preparou para nós. Não é o cargo que a gente tem na igreja, não é o tempo que a gente tem de igreja, não é. É a distância. A distância que temos do Senhor é que determina a qualidade, que determina a profundidade, que determina o tanto, quanto mais próximo. Quanto mais próximo. É como o André veio aqui para poder colocar essa luz, quanto mais longe, menos você consegue me ver. Mas se eu chegar cada vez mais perto da luz, mais fica visível a minha vida. E assim é com o Senhor. Em Isaías 29:13, ele fala assim: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Maranata, Senhor. Maranata. E aí eu queria passar para vocês e para a gente... Eu fiquei pensando, eu falei, é engraçado, porque no capítulo 16, o apóstolo Paulo coloca essa declaração no meio da saudação que ele está dando para os irmãos. Eu não vou abrir essa parte, mas ele está falando, olha, eu queria cumprimentar os irmãos, estou contextualizando, tá? Olha, a igreja que está na casa de fulano de tal, glória a Deus por vocês são uma bênção, olha isso, aquilo, e de repente aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo seja maldito. Maranata. Parece que está totalmente fora do contexto, mas a gente sabe que os capítulos foram divididos posteriormente. O apóstolo Paulo escreveu uma carta bem direta. Então, se a gente vai falar dessa expressão, algo que me chamou a atenção aqui, e a gente precisa considerar, é alguns pontos do capítulo 15. Eu queria que você abrisse ou acompanhasse comigo alguns pontos do capítulo 15, porque o apóstolo Paulo vai escrever. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. Ele vai falar da ressurreição. E eu vou tentar passar pelos versículos e a gente poder, talvez, enxergar. Por que o apóstolo Paulo está falando isso para essa igreja? Porque essa igreja é uma bênção, a igreja dos dons, é a igreja que contribui, a igreja que eles estão ali honrando o Senhor, honrando a vida de Paulo. Apesar que, é claro, todas as igrejas têm sempre as suas exortações, mas o apóstolo Paulo escreve assim, verso 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tem anunciado, o qual recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se vocês retiverem da mesma maneira que eu tenho anunciado para vocês. Então, vocês receberam o evangelho do jeito que eu preguei? Continue da maneira que eu preguei. É o que Paulo está falando para eles. Se não é que crestes em vão. E por que eles vão crer em vão? Nós vamos continuar aqui o texto e vai entender por que era vão. Fala, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, diga comigo, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está falando, peraí, se vocês não crerem dessa forma, a maneira como vocês estão crendo no Evangelho, ela é vã. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia.
E ele está falando, e foi visto por Cefas, em algumas traduções Pedro, depois pelos 12, depois por mais de 500 irmãos, e alguns, ele fala, alguns estão vivos ainda, outros já dormem com o Senhor. Também foi visto por Tiago, e depois Paulo está falando, por último foi por mim. Penso que nasci atrasado, ele dá eu acho que eu vim um pouquinho atrasado, é como se ele falasse, eu queria tanto ter conhecido ele carnalmente, pessoalmente. Parece como se o apóstolo Paulo falou, eu preciso conhecer toda a totalidade dele. É como se eu queria estar aqui. Por derradeiro, verso 8, de todos me apareceu também a mim como um nascido fora de tempo. Engraçado, né? Se Deus é Senhor do tempo de todas as coisas, parece que ele não está contestando Deus, ele está contestando como se fosse a sua saudade, o seu desejo de estar com ele. Eu sinto como se fosse alguém apaixonado. É como se eu pudesse tocar. Parece que é isso que Paulo está dizendo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça, ela que está em todo o tempo comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Quer dizer, o que eu preguei foi o que eles também pregaram, que Cristo foi sepultado e ressuscitou. Então, quantos creem nisso? Amém? Levanta sua mão bem alto. Você crê que Cristo foi sepultado e ressuscitou? Amém? O apóstolo Paulo está escrevendo, pode baixar sua mão, para uma igreja que também acredita nisso. Mas ele vai colocar algumas questões que parecem que se questionam pela forma de vida, e a gente precisa olhar pela nossa forma de vida. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E tinha uma galera lá entre eles que não acreditava. Então, se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou, porque ele veio como carne. E se Cristo não ressuscitou, logo a vossa pregação e a vossa fé é vã. Eita, se não tem ressurreição, a fé e a pregação são vãs, não vale nada. Toda a mensagem é anulada se não há ressurreição. E tinha alguns deles que não criam. Assim, somos também considerados, nós, como falsas testemunhas de Deus, porque testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, no qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Nós testificamos que ele ressuscitou, mas se os mortos não ressuscitam, também Deus é mentiroso. Forte isso, né? Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui que está o contexto. Se a gente espera em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis no meio dos homens. O que ele está dizendo? Qual que deve ser a nossa esperança? Maranata. Ele morreu, ressuscitou e ele virá. A minha vida de fé é vã quando eu não vivo de acordo com essa verdade. É como se eu não tivesse diante dele. É como se eu não cresce na ressurreição, porque se eu creio, eu vivo crendo em todo momento. Eu ouvi Paulo em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com ele, ele morreu por mim. Eu morri com ele. E porque ele morreu por mim, agora ele vive em mim. Eu ressuscitei com ele. Romanos 6,8 vai dizer isso. Se pois com ele morremos, com ele também viveremos. É uma ação, é um fruto, é um externar, porque se eu morri com ele, eu vivo com ele. Maranata, 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 Maranata e Maranata. Ele morreu, ressuscitou e eu sei que ele vem. Eu estou vivendo nessa esperança de que ele vem. Diga comigo, Maranata. Ele vem. Eu sei que ele vem. Amém? Nós precisamos não fazer uma declaração de Maranata, mas uma confissão pública e diária sem palavras. A minha vida expressa a minha espera. Você pode dizer isso? As nossas vidas expressam a nossa espera. Amém? Verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia! Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados com Cristo. Eu me identifico com o pecado de Adão e muito mais com a salvação e a vida nova em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim. Diga comigo, depois virá o fim. Amém? Aí ele fala assim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aleluia. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Senhor reina. Tudo está sobre o governo dele. Todas as coisas estão sujeitas a ele. E eu não posso viver de forma diferente. O que ele está dizendo? Muitas vezes nós queremos viver de forma natural, entendendo que ele não é soberano, de que as coisas não estão sujeitas, que eu preciso fazer na força do meu braço. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia na força do braço. Aquele que não ama o Senhor é anátema. Para trás de mim que só cuida das coisas da terra com a força do braço. Maranata, Maranata e Maranata. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, verso 28, então o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós entregues a toda hora em perigo. Então o apóstolo Paulo está falando assim, por que a gente é colocado à prova toda hora? Por que nós honramos aqueles que trouxeram o evangelho até agora para nós? Por que temos transmitido a mensagem que nós temos recebido se ele não ressuscitou? Se não é para viver de uma forma digna e expressando essa espera, por que a gente se batiza? Vamos falar do batismo? O batismo é justamente isso. Nós imergimos totalmente, por exemplo, morremos. Quando sobe da água, ressurgimos com ele. A minha vida velha passada morreu lá naquela água. Eu morri e ressuscitei com ele para viver de forma verdadeira, expressando essa cerimônia, esse princípio, né, do batismo. Eu estou esquecendo a palavra aqui. Mas essa ordenança, é uma ordenança para nós, batismo e santa ceia. Por que nos batizamos? Porque é só um ritual e uma ordenança e uma cerimônia? Não, porque essa é a verdade da nossa vida. Por que casamos? Porque a festa é legal? Não, porque eu amo a outra pessoa e quero passar o resto da minha vida com ela. Por que eu não amo o Senhor é maldição? Porque quando eu não amo, eu não quero passar meus dias com Ele. E dias sem Ele é um inferno. O inferno não é um lugar geográfico. O inferno é todo lugar onde Ele não reina, onde Ele não está próximo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece uma discussão acalorada que Paulo está tendo com alguém. Mas é a escrita dele. Ei! Eu estou vivendo assim, vocês não creem em ressurreição, porque se vocês não creem, não vão viver dessa maneira. Ou se não estão vivendo dessa maneira, é expresso de que não há o Maranata no coração de vocês. Se como homem combatia em Éfeso contra as feras, então Paulo foi jogado num lugar onde tinha uns bichos querendo pegar. Ele está combatendo e está contando que está vivo. Era só me entregar e está tudo certo. Ele falou, não. Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? De que me aproveita eu batalhar para estar vivo e com vocês pregando o evangelho Maranata? Ele vem, ele morreu, ressuscitou e ele vem. Ele morreu, ressuscitou e ele vem. Eu preciso viver todos os dias da minha vida dessa forma. Ele vem. Aí ele fala, comamos e bebamos, que amanhã morremos. Não parece que é assim que a gente às vezes vive? Vou viver pelas coisas naturais. Vou trabalhar, eu vou comer, vou beber,
Vou viver minha vida natural, vamos estudar, vamos ir, vamos voltar, vamos fazer um passeio, vamos fazer alguma coisa, e daqui a pouco a gente morre. E ele falou, não! De que me aproveita eu viver dessa forma natural? Comamos, bebamos e a gente morre. Não, não é isso. A vida com Cristo é diferente. Há um tempo atrás, eu estava orando e eu senti de Deus algo, Ele falando comigo. Eu falei, Senhor, obrigado por sua vida, o Senhor tem derramado em nós sua vida, o Senhor derramou a sua vida. Eu senti o Espírito Santo falando assim, vocês não entendem. E era comigo a conversa. Quando eu digo vocês, foi o que eu ouvi. Vocês acham que a vida que eu dei para vocês é o fôlego de vida. E esse eu dei a todos. E eu fiquei assim meio, Senhor, obrigado. Ele falou assim, o fôlego de vida é só o meio, a forma que você tem de acessar a vida eterna. Você precisa semear o fôlego de vida para encontrar a vida eterna. Você precisa abrir mão desse fôlego de vida que eu te dei. Por isso que o salmista diz, a tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, porque o dia todo nós somos entregues à morte, por amor de ti, Senhor. Aquele que não ama o Senhor, seja anátema. Mas quando eu amo, eu entrego. Eu me rendo. Eu me desfaço. Eu me humilho. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. E Ele vos exaltará. Que exaltação é essa? O Senhor vai me colocar no alto lugar e a minha vingança tem sabor de mel. Não! Que exaltação pode ser maior do que estar prostrado aos pés do Rei dos Reis? Prostrado aos pés dele. Essa é a minha exaltação. Humilhado, coroa aos pés, falou, Senhor, reina, 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 Senhor, reina. Toda honra e toda glória seja aquele que é digno, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, ao Cordeiro que é santo, que tirou o pecado do mundo. E por isso vai vir uma multidão de milhares e de milhões diante da sua presença, dizendo, Ele é o Senhor para sempre e não há outro, porque Ele é digno de receber a glória, o louvor, a sabedoria, a magnitude e todas as coisas que estão já preparadas para Ele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, somente Ele é o Senhor. Maranata. Aleluia. Amém. Assim deve ser a nossa vida diariamente. E isso o apóstolo Paulo vai escrever para eles. Não vos enganeis. Olha só o que ele está falando agora. É aqui nesse contexto. As más conversações corrompem os bons costumes. Quem fala de coisas naturais, muitas vezes está influenciando pessoas a coisas naturais. Tem gente que só tem assunto natural. Misericórdia, não aqui. Mas quando eu era lá de Cumbica, tinha um monte de gente assim. Do Cocaia também, porque o Fábio está lá. Brincadeira. E aí que ele está falando, nós estamos falando de ressurreição, 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 nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer nisso. Ele fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Que contexto que é? Espera aí, se vocês não estão partilhando daquilo que é verdadeiro do céu, vai corromper o costume de alguns que estão procurando o céu. É esse o contexto. Eu sei que más conversações em todos os ambientes corrompem bons costumes, mas o contexto dessa mensagem é essa. Ou eu sou alguém que exalo a vida do céu, ou estou corrompendo pessoas que querem fazer isso. Você é líder de célula? Tem que exalar o céu. Tem que ser um homem e uma mulher. Maranata, o Senhor vem. Eu estou aqui servindo a tua vida. Eu estou aqui servindo você porque eu sei que Ele vem. Eu estou me entregando por amor à tua vida, porque eu sei que aquele que morreu por mim me dá condição de morrer por você e servir a sua vida. Isso é Maranata. Ele vem. O meu Senhor morreu, ressuscitou e Ele vem para nos buscar. Eu preciso que você seja igreja como eu, para que nós dois subamos. Para que eu e você nos alegramos lá na presença dEle. E aí eu não sei como é que vai ser o céu, mas eu penso que eu fico imaginando a alegria. Que alegria que é? Não é que a gente tem na terra, porque se as ruas são de ouro, Deus colocou debaixo do teu e do meu pé aquilo que a gente tenta colocar na cabeça. Ai, mas por que o ouro? Por que... Não. Vou deixar vocês pisarem naquilo que vocês tanto colocaram na cabeça de vocês. Está debaixo do meu pé. Não me corrompe. Essas são as ruas celestiais. Quem anda desse jeito contribui para que outros andem também. Diga comigo, Maranata. Eu espero Ele. Eu o amo. E eu espero. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, nós precisamos viver uma vida de Maranata.
Aí ele fala no verso 34, vigiai justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Quer dizer, se vocês ensinarem errado, isso vai ser vergonhoso. Digo isso para vergonha vossa. Vocês têm uma igreja que tem revelação, vocês têm a verdade do Maranata, de que ele morreu, ressuscitou, e vocês não estão ensinando dessa maneira. Vocês estão ensinando eles a fazerem planos naturais, comamos e bebamos, depois a gente morre. Não, você precisa pensar no futuro. Olha, você precisa pensar no seu dinheiro. Olha, você precisa pensar na sua aposentadoria. Cara, nada de errado com isso, eu não tenho problema com isso. Mas, geralmente, quem pensa no futuro não pensou no propósito. Quem pensa no futuro não pensou no propósito, porque quem pensa no propósito sabe que o futuro está na mão do Senhor, garantido e melhor do que o que eu poderia projetar. Senhor, qual é o meu propósito? Você tem esse propósito, tem esse chamado, você nasceu para ser Cristo, você nasceu para morrer, você nasceu para semear o teu fôlego de vida e encontrar a minha vida eterna, que é conhecer a Cristo, porque a vida eterna é essa, que me conheçam, Jesus falando isso no livro de João, que conheçam a mim e conheçam a ti, Senhor. Essa é a vida eterna, é me conhecer. Como eu conheço alguém? Tem que amar e andar perto. Você tem alguém que me conhece, é a Cláudia. Às vezes as pessoas chegam e me dizem, Betão, mas você é legal. Eu falo, pergunta para a Cláudia. Não, mineiro. Perguntar para a Kelly é coisa... Misericórdia. Foi uma revelação, né, mineiro? Eu sei. Não, mas o Binho é legal. Pergunta para a Fê. O Binho falou, não pergunta. É verdade. O João, como apóstolo, como cobertura e paternidade da nossa igreja, o João é uma grande bênção. Se você conversar com a Érica, ele vai continuar sendo. Não é isso, Érica? É claro que é. Senhor, obrigado por não estar sendo transmitido. O Senhor é bom. Mas com certeza, se tem alguém que conhece o João, fora o Senhor, é a Érica. Quantos anos de casado, Érica? 30 aí? 33 anos de casados. A idade de Cristo, né? Está na hora de... Você fala, meu, é uma grande... Vou fazer o ano que vem 30 anos de casado com a Cláudia. A Cláudia me conhece. E eu costumo dizer que, às vezes, pelo jeito que eu estou andando, ela sabe como está o meu humor. A maneira que eu abro a porta, ela sabe. Porque quem ama, está sempre perto e conhece. A vida eterna é esta, Senhor, que conheçam a Ti, conheçam a mim, como Cristo, e conheçam a Ti como único Deus. Se eu não amo, eu não estou perto. E quando eu não amo, anátema, maldito. Porque eu não me rendo, porque eu não quero estar perto, porque eu não me entrego, porque eu não vivo no propósito dele. Porque eu não sou a expressão daquilo que eu estou recebendo da vida dele diariamente. Vamos continuar? Verso 35 agora. Nós vamos até o final. Eu espero que... era melhor que o relógio também parasse, né? Mas não parou. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Quer dizer, pessoas naturais, igual Nicodemos. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? O que é que ele está dizendo? Mas se nós temos esse corpo, como é que a gente vai ficar depois? Vocês não entendem quem é Deus? Vocês entendem que uma semente, ela é semente. Quando ela morre debaixo da terra, ela perde todo o formato. E depois de perder o formato, ela explode como uma árvore frutífera, com muitos frutos, com muitas sementes. Vocês acham que o Senhor não pode fazer do teu corpo carnal, natural, um corpo celeste? O apóstolo Paulo está indignado com a falta de entendimento deles, de alguns, né? Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão. Você não foi lá e enterrou uma árvore. Você enterrou uma semente. Como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra é a carne dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. O que ele está dizendo aqui? Uma é a maneira que Deus nos criou para viver essa vida terrena. E outra, a maneira como foi com os animais. E é mais ou menos isso que ele está dizendo. Vocês estão vivendo da mesma forma. Cara, essa escrita aqui é pesada. Paulo chamou a gente de cachorro aqui. Ele está falando, vocês estão vivendo como animais. Vocês não estão entendendo a glória que está preparada para vocês. O Senhor te deu fôlego de vida para você encontrar a vida eterna. Não foi assim com outros corpos. Não foi assim com os animais, mas foi assim com vocês.
Aí ele começa continuando aqui, vou contextualizar. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. E cada uma das estrelas tem a sua glória e o seu brilho. Deus faz como Ele quer e Ele decidiu nos dar essa glória. Ele decidiu nos fazer com esse corpo, com convicção. Ele nos deu com livre-arbítrio. Ele nos deu com poder de decidir, para que a gente pudesse decidir, não decidir. Que doideira, né? Deus te deu o poder de decidir. Para quê? Para você não decidir. Ou ter uma decisão única. Senhor, é o Senhor quem decide minha vida. Eu já decidi, da maneira como o Senhor me deu, a decidir. É a minha vontade? O Senhor me deu vontade própria? Sim, eu quero a tua. Não seja feita a minha, mas a tua. É Jesus no Getsemane. Jesus tinha uma vontade própria, tinha um corpo carnal, e é por isso que o apóstolo Paulo fala, ele veio como homem, ele é a primícia daqueles que ressuscitam. E nós, como igreja, precisamos ter essa mesma expectativa. Aquele que morreu e ressuscitou, abriu o caminho para que eu morresse e ressuscitasse. Mas como? Vivendo a vida como ele viveu. Semeando o meu corpo carnal. Fazendo morrer em mim aquilo que ele me deu. Anulando a minha vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que tentar achar a sua vida vai perder. Mas aquele que semear ela, aquele que perder essa vida, aquele que dar essa vida, aquele que se entregar, Maranata, encontrará a vida eterna quando ele vier. E ele vem. Maranata, ele vem. Nós precisamos viver a vida assim todo dia. Então o que é que você está esperando? E uma vez eu ministrei isso aqui. A minha e a sua espera se reflete na nossa vida natural. Quando eu espero um bom trabalho, eu estou nada de errado, tá, querido? Você vê a pessoa fazendo cursinho ali, cursinho. Está esperando o quê? Passar na faculdade. Normal. A pessoa você abre ali, às vezes, o Instagram dela, só coisa de casa reforma. Ela quer reformar a casa. Porque a minha expectativa se reflete na forma que eu vivo. Se abrir a sua mente, seu coração, e der um arrasta para cima, o que é que tem? É isso que Paulo falou. Vocês deveriam ser assim. Se alguém puder sondar vocês, que esse seja o assunto principal. Maranata. Se alguém puder ver o interior de vocês, seja Maranata. E como alguém vai poder ver esse interior? Aquele que beber da minha água fará dentro de si uma fonte. E aí não tem como essa fonte ficar parada. Ela jorra para a vida eterna. Ela jorra. Ela jorra. Quando eu bebo da água, ela jorra. Quando o Tiago bebe da água, essa água jorra. Não dá para conter. Não é o tempo que eu tenho de igreja. Não é o quanto eu sei da Bíblia. Não é o quanto teologia eu consigo assimilar. É a realidade. É a verdade em mim. Jorra para a vida eterna. Não dá para conter. É como você ir lá e tentar tapar a água que está explodindo. A água é como você tentar conter o Iguaçu. Não tem como. Está jorrando. E daqui a pouco você olha para a vida e fala, como que alguém pode ver o que está dentro de mim? Porque está jorrando. Porque está exteriorizando. É a maneira que eu vivo. Maranata, eu espero. Ora vem, Senhor, eu te amo. E tenho tanta saudade, eu te quero tanto. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Porque o Espírito e a noiva dizem, vem. Ei, vamos parar para pensar nesse ponto. Apocalipse capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. Posso dar um conselho para mim, para você? Não pulemos essa ordem. Quem gera em nós o vem é o Espírito. Verso 49, eu vou pular um pouquinho aqui. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Era inevitável trazer Adão, enquanto eu não conhecia Jesus. Quanto agora deve ser inevitável não trazer Jesus. Tem que jorrar, tem que explodir de você. Tem que explodir de mim. Tem que ser a vida no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com a família, com os filhos, com o cônjuge, com os parentes, com os amigos. Tem que ser assim. Agora, digo isso, irmão. Carne e sangue não pode herdar o reino, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Verso 50. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Quero então, deixa eu ver, estou tentando pular aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Misericórdia. Verso 54. Quando isto que é corruptível, falando do nosso corpo, se revestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra de que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Cadê o teu veneno que pode acabar comigo? Ó, onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado, a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, repete comigo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Percebeu o contexto dessa passagem? Sede firmes, constante, sempre abundante. Como é que eu posso ser firme, constante e sempre abundante? Quando eu amo, quando eu espero. E a minha vida reflete amor e espera. Maranata, vem. Quando eu sou firme, quando eu não sou firme, quando eu estou vazio, quando eu não me encho dele, quando eu estou longe dele, quando eu não o ouço, quando eu não me revisto da vida eterna, quando eu não estou cheio da vida de Deus. Misericórdia. Ô Senhor, ajuda eu. Eu preciso me revestir dessa vida. Maranata, Maranata e Maranata. Jesus, quando ele fala sobre Mateus capítulo 10, verso 39, eu já citei aqui, ele fala: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde por minha causa, acha-la. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aí ele começa dizendo: quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus aqui não está só falando de reconhecimento, ele fala de um profeta, ele fala de um justo, que todos nós somos, e fala de um pequenino. Quem nos cobre como autoridade, quem está em igualdade e quem nós servimos. Então, Jesus falaria de reconhecimento como se ele estivesse falando só dos profetas. Mas Jesus não está falando só de reconhecimento, ele está falando de cooperação. Se algum de vocês abrir mão de alguma coisa que tem para dar para um desses, vai receber recompensa. Olha o que Jesus está dizendo, porque ele fala. É o mesmo contexto, que ele não está separado. Se alguém quiser achar a sua vida, vai perder. Se alguém perder, vai achar, por amor de mim. Como que você vai expressar esse amor? Você vai pegar o que você tem, não aquilo que você pode ter como vantagem. Senhor, como eu posso cooperar com alguém que vai levar o teu evangelho? Como eu posso cooperar com alguém que leva a tua vida? Senhor, como eu posso cooperar com essa igreja para transmitir o evangelho para muitas pessoas? Senhor, como eu posso cooperar com a célula para que a célula possa transmitir para outras pessoas? É o que Jesus está dizendo, é perder a vida. São ações práticas. O que eu posso perder da minha vida para que outros possam levar o evangelho? O que eu posso dar do que eu tenho para que o Senhor ganhe e eu perca? O que eu posso dispor para o reino para que o reino cresça e eu não? Ah não, mas eu preciso guardar, porque se eu guardar eu vou crescer. Não, ele está falando, se você dispor de um copo d'água, ele está dizendo, você precisa pegar alguma coisa tua, fazer perder, para que o meu reino seja propagado. Se você fizer isso, por ser algum desses meu discípulo. Foi o que ele disse. Se algum desses me representa, se algum desses me expressa, se alguém tem a minha vida e vai levar para outro, coopera com ele. Você vai receber a recompensa de ter cooperado com ele. Perde tua vida para que o meu reino avance. É o que Jesus disse. Ele não está falando só das coisas diárias. Ele não está falando, eu preciso me despir do velho homem do pecado. Ele fala, se vista do novo.
Ah, Senhor, sabe, é aquilo, o jejum de Isaías. Ah, eu vou deixar de comer. Não, pega o que você deixou de comer e dá para alguém que não tem. O que eu posso perder para que o Senhor ganhe? Maranata. Isso é Maranata. E ele fala, nenhum de vocês ficará sem o galardão. Tem recompensa para quem perde. E a gente está sempre vivendo para ganhar. Quero ganhar. Maranata, Maranata, Maranata e Maranata. Mais uns minutinhos e eu já termino. Misericórdia. Queria já chamar a galera do louvor. E outro dia a gente continua, né, irmão? Já são meio-dia. É melhor. Nós precisamos viver uma vida de Maranata. Eu preciso amar o Senhor, mas deixa eu dizer para você e para mim. Tem uma forma de conseguirmos amar o Senhor. Nós precisamos beber da água do Senhor. Nós precisamos nos encher do Espírito. Romanos 5:5. E a esperança, ele está falando sobre a esperança, olha só, os versos passados. A esperança não traz confusão, ou não nos confunde. Romanos 5:5. Por que a esperança não nos confunde? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como amar o Senhor? Se você é cheio do Espírito. Quando eu sou cheio do Espírito, o Espírito gera um clamor. De Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus está falando isso em Apocalipse, mas parece a conversa dele com a mulher de Samaria. E eu sinto que essa é a conversa dele para nós essa manhã. Se você tiver sede e beber da minha água, vai fazer dentro de você uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Significa que, quando amamos ao Senhor, nos rendemos a Ele. E assim semeamos nossas vidas naturais, porque não serve para nada. Disse Jesus para Pedro, só me serve de escândalo. Quantas coisas naturais, carnais, têm servido de escândalo para a igreja, o corpo de Cristo. Nós vamos semear essa vida carnal. Muitas vezes, porque não semeamos essa vida carnal, nós nos deleitamos em prazeres que não levam a nada. E é isso que traz escândalo para o corpo de Cristo. Somos melhores do que... Não. Ou somos os que se aproximam e bebem da sua água. Aquele que tem sede, vem e beba. Ou viveremos de forma natural e nós serviremos de escândalo. Seja com escândalos que são terríveis, ou seja como Paulo disse, que vergonha é vocês terem o Espírito Santo e não terem a verdade para pregar para outros. Que vergonha é, porque as más conversações de vocês têm corrompido pessoas que poderiam se achegar e elas poderiam estar buscando a eternidade em vez de buscar comer, beber e morrer. Cara, eu fiquei em crise com isso. Eu falei, isso é para mim, Senhor. Mas quando eu bebo da água, eu preciso ensinar pouca coisa. A água que jorra, a unção que está sobre vós, ensinará todas as coisas. Se semeamos as nossas vidas naturais, nós morremos por amor a Cristo e deixamos Ele viver em nós. Assim viveremos uma vida bendita e não anátema. Encontramos então propósito, destino, recursos, direção, dons, talentos e tudo para que a gente possa fazer como Jesus disse. Se você der um copo d'água, ou do dom, do talento, do recurso, da graça, da revelação, do teu propósito, de qualquer coisa, se você perder isso, pegar isso e semear, você vai ter recompensa. E vai ter uma vida bendita se você fizer isso por amor de mim. Maranata. Tudo isso para cooperarmos com o reino dele. O adorando com ações práticas. Perdendo no dia a dia. Morrendo, trazendo o morrer de Cristo. E assim, fazendo com que o nome de Jesus seja exaltado e conhecido por um povo, através de um povo, que
que é cheio do Espírito. E então vive e clama: Maranata, Maranata e Maranata. Amém? Quero orar junto com você nessa manhã. Vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem.